Olá, amados, estamos aí de volta, né? E hoje quero convidar a cada um de vocês para que possamos dar uma olhadinha em Gênesis capítulo 42, né? Vamos dar seguimento, aí nós já vimos até o versículo 8. Vamos aí dar continuidade e vamos ver o que mais, né, o Senhor quer nos falar através dessa história de José, de seus irmãos, de seus pais. Nós temos sim muita coisa para aprender. E aqui, né, nós já estamos na fase em que José é senhor, lá o segundo do Egito, e os irmãos dele vêm para buscar mantimentos. E vamos ver o que vai acontecer, porque aqui nós temos o cumprimento das palavras do Senhor, da profecia do Senhor. Mas antes, vamos ter aquela palavra de oração e o clamor para que Deus se manifeste poderosamente. Pai querido, quero te louvar e te agradecer, porque Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és soberano, Tu estás acima de tudo e de todos, e Tu és o Senhor de todo o universo. E Tu, Pai, resgatas lá do poço aqueles Teus filhos, Pai, que muitas vezes estão, quem sabe, numa situação dramática, numa situação triste, numa situação de conflito. Tu vens e colocas a Tua mão, restauras e dás realmente de novo a alegria da vida, a alegria da salvação. Muito obrigado por isso, Pai, porque Tu fazes coisas tão maravilhosas nas nossas vidas. Abençoe esse momento, a Tua palavra, repreendo todo o mal e toda operação de engano, toda forma de ataque do mundo das trevas e atrapalhar este momento, mas eu declaro sobre nossas vidas a alegria do Senhor, a paz poderosa do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Então, gente, vamos lá, capítulo 42, né? Nós vamos lendo, fazendo do jeito como a gente sempre costuma fazer, lendo, olhando, dando uma olhadinha, interpretando. Vamos lá, no versículo 9, nós temos aí a sequência daquilo que já estava acontecendo, como eu falei para vocês, né? Então, lá os irmãos chegam perante de José, vão pedir o mantimento, mas José diz, não, vocês são espias, e dá uma endurecida com os caras. José reconhece eles não reconhecem José. E aí, lá no versículo 9, né, quando todos os irmãos de José estão inclinados perante ele, diz assim, José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes. E lhes disse, vocês são espiões, vieram para descobrir os pontos fracos da nossa terra. Algumas traduções vão falar da nudez da nossa terra. Aí eles dizem assim, não, meu senhor, responderam eles, muito assustados, seus servos vieram apenas para comprar mantimentos. Somos todos irmãos, membros da mesma família. Somos homens honestos, meu senhor, e não espiões. Mas José insistiu, né? Ele disse assim, não, são espiões sim, vocês vieram para descobrir os pontos fracos desta terra. Quando José acusa seus irmãos, né, de espias, ele chama a atenção deles para a sua mais óbvia explicação, né, da sua vinda. Eles tinham vindo lá para comprar mantimentos. E José sabia, por exemplo, que havia um lado, a fronteira oriental do Egito, ela era mais vulnerável, eles teriam vindo de lá. Então, sendo a fronteira dos egípcios, a oriental, a mais vulnerável, eles temiam os povos asiáticos. Então, José acusa seus irmãos de terem vindo ao Egito para descobrir os pontos fracos da fronteira, para passarem informações, quem sabe, para possíveis invasores, que seria a nudez, né, no versículo 9, como algumas traduções colocam, quer dizer a condição indefesa e empobrecida do Egito naquela região em particular. E aí nos versículos 13 em diante nós vamos ler o seguinte. Versículo 13. Eles disseram, Senhor, na verdade nós somos seus servos, éramos 12 irmãos, todos filhos de um homem, que vive na terra de Canaã. Nosso irmão mais novo está em casa com o pai, e um dos nossos irmãos já não está conosco. José, porém, continuou a insistir. Como eu disse, vocês são espiões. Mas há uma forma de verificar sua história. Juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando seu irmão mais novo vier para cá. Um de vocês deve buscá-lo. Os outros ficarão presos aqui. Então veremos se sua história é verdadeira ou não. Pela vida do faraó, se não tiver o irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. Então José colocou os seus irmãos na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse, sou um homem temente a Deus. Façam o que direi e viverão. Se são mesmo homens honestos, né? Se são mesmo homens honestos, escolhe um dos seus irmãos para continuar preso
Os demais poderão voltar para casa com cereais para os seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo, com isso provarão que estão dizendo a verdade e não morrerão. Aí eles concordaram e, conversando entre si, disseram: é evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José, tanto tempo atrás. Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos, né? Por isso estamos nessa situação difícil. Aí no versículo de número 21, Rubem disse assim: não lhes falei que não pecassem contra o rapaz? Mas não, vocês não quiseram me ouvir. Agora temos de prestar contas pelo sangue dele. Não sabiam, porém, que José os entendia, pois falava com eles por meio de um intérprete. Então José falava por eles com o intérprete que fazia a tradução, mas ele sabia, obviamente, a língua deles. Lá no versículo 24, diz assim: então, José se afastou dos seus irmãos e começou a chorar. Quando se recompôs, voltou a falar com eles, escolheu Simeão e mandou amarrá-lo diante dos demais. Aqui cabe um lembrete interessante. Os egípcios, eles pintavam o rosto com cores muito fortes, né? E por isso mesmo, quando ele diz aqui que ele saiu para chorar, com certeza ele soube disfarçar bem e ele não precisou ficar muito tempo afastado por causa dessa maquiagem toda que eles usavam naquele tempo lá. Então, quando os homens falaram de seu pai, do seu irmão, José, exigiu uma prova da honestidade deles. Ele disse que teriam que voltar para casa, exigiu que o mais jovem viesse ao Egito, enquanto que os outros ficariam na prisão. Aí ele manteve eles por 3 dias na prisão. Aí José veio com uma proposta mais fácil, de manter apenas um preso, enquanto os outros voltariam, né, para casa buscando buscando seu irmão. Quem foi escolhido foi Simeão. Diz, né, está no versículo 24, que Simeão, que era o segundo filho de Jacó, a tradição diz que ele era o mais cruel dos irmãos. A gente não sabe se isso é real, mas a tradição, né, dos hebreus diz isso. E aí nos versículos de 21 a 24, nós vemos a conversa entre eles. José, os irmãos conversando entre si, e José estava ali do lado, né? Eles achando que José não entenderia nada do que eles estavam falando, mas ele viu e ouviu e sentiu lealdade deles para com Jacó. Ele sentiu que havia um vínculo familiar forte ali. Ou seja, quem sabe eles tenham melhorado, né? Quem sabe eles, né, cresceram no tempo de afastamento aí. Chorou. José chorou quando ele se lembra do que passou antigamente, do sofrimento, da hostilidade dos seus irmãos, mas ele está percebendo que há uma transformação. No versículo 21 diz assim, né? Vimos a angústia da sua alma, ou seja, essa sentença nos faz entender e perceber, né, a súplica de José naquela ocasião. Ou seja, o cara estava desesperado, ele não queria ser vendido para o Egito, mas havia um plano, havia um propósito muito forte, muito especial, né? E Deus não iria deixar de cumprir. Aí no versículo 22, o seu sangue ele é requerido de nós, ou seja, o sangue de José está sendo agora cobrado de nós. Os irmãos não tinham morto José, mas eles tinham dito ao seu pai que uma fera poderia eventualmente tê-lo devorado, e a mentira passa a fazer parte da vida deles, da mente de Rubem e quem sabe dos seus irmãos, porque tantas e tantas vezes eles tentaram se convencer de que foi assim que aconteceu e agora virou uma verdade. Ou seja, quando nós insistimos numa mentira, o tempo vai passando, por muitas vezes e facilmente aquela mentira passa a fazer parte da nossa vida. É um mecanismo psicológico muito complexo e muito perverso, na verdade, né? Porque quando você começa a aceitar a mentira, ela passa a ser parte de você e ela passa a ser parte da sua estrutura. E quando nós permitimos uma liberdade perniciosa, maligna, esse é o primeiro passo para que a mentira ache um espaço em nossos corações. Quem sabe aconteceu isso com os filhos de Jacó, os irmãos de José. Os anos foram passando, aquela mentira que eles contaram passou a fazer parte da vida, da estrutura familiar,
e na cabeça deles, quem sabe, ele deve ter morrido mesmo, morreu mesmo, está morto. Ou seja, a mentira se tornando, entre aspas, verdade, entre aspas, né? Aí no versículo 25 nós lemos o seguinte, lá no versículo 25, em seguida, José ordenou que os seus servos enchessem de cereais os sacos que os irmãos tinham trazido, e em segredo devolvessem o pagamento colocando o dinheiro na boca de cada saco. Também mandou que lhes dessem mantimentos para a viagem, e assim fizeram. Os irmãos colocaram os sacos de cereal sobre os seus jumentos e partiram de volta para casa. Aí no versículo 27, contudo, quando um deles, eles estavam na viagem, né? Quando um deles abriu a bagagem a fim de pegar cereal para o seu jumento, encontrou dinheiro na boca do saco. Veja só! Exclamou para seus irmãos, devolveram o meu dinheiro, está aqui no saco. O coração deles se desfaleceu e tremeram. E disseram uns para os outros, o que Deus está fazendo conosco? Versículo 29. Quando os irmãos chegaram à casa de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, né, eles relataram para ele tudo o que havia acontecido com eles e disseram, o homem que governa o país falou conosco asperamente e nos acusou de sermos espiões em sua terra. Mas nós lhe garantimos, somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um dos nossos irmãos já não está conosco e o mais novo está em casa, né, com nosso pai na terra de Canaã. Então, o homem que governa o país disse, os irmãos falando para Jacó, saberei com certeza se vocês são homens honestos da seguinte forma, deixem dos seus irmãos comigo e voltem para casa levando cereais para os seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo e saberei que são homens honestos e não espiões. Então eu lhes devolverei o seu irmão e vocês poderão negociar livremente essa terra. Ao esvaziar os sacos, viram que dentro de cada um havia uma bolsa com o dinheiro do pagamento deles, né, pelo cereal. Os irmãos e o pai ficaram apavorados quando viram as bolsas de dinheiro. Aí no versículo 36, Jacó disse, vocês estão tirando os meus filhos de mim. José se foi. Simeão não está aqui. E agora querem levar Benjamim também. Tudo está contra mim. Versículo 37. Então Rúben disse ao pai, se eu não trouxer Benjamim de volta, o senhor pode matar meus 2 filhos. Eu me responsabilizo por ele e prometo trazê-lo de volta. E aí no versículo 38, final, Jacó, porém, respondeu, meu filho não descerá com vocês, né? Seu irmão José morreu e Benjamim é tudo que me resta. Se alguma coisa acontecesse com ele na viagem, vocês me mandariam velho e infeliz. Vocês me mandariam velho e infeliz para a sepultura. Uma historinha forte, né? De volta para Canaã, um dos filhos de Jacó faz uma descoberta perturbadora, vendo que o dinheiro estava lá, o dinheiro que eles tinham, né, pago, o cereal estava tudo junto com eles. E quando o grupo chega em casa, eles vaziam os sacos e descobriram que cada um tinha a sua trouxa de dinheiro, seu saquinho de dinheiro. Ficaram alarmados, ficaram estarrecidos, admirados, né? E aí os caras ficaram realmente tanto que perdidos, vamos assim dizer, sem chão. O mistério desse dinheiro, a detenção, a prisão de Simeão, a notícia de que o governador do Egito queria ver Benjamim, tudo isso foi demais para aquele velho, né, Jacó, para o idoso Jacó. A sua tristeza, seu medo, né, foram esmagadores e ele não concordou de maneira nenhuma que o seu filho mais moço voltasse ao Egito com os outros. A promessa de Rúben, de que ele garantiria a volta dos seus, tanto de Benjamim como de José, tanto de Benjamim, né, como os seus irmãos, não surtiu muito efeito. Aqui nós vemos a personalidade de Jacó chorando, lamoiando, vamos assim dizer, né, por uma circunstância muito adversa na vida dele. Algumas coisas que nós podemos aprender, né, com essa história. Deus, ele tem propósitos com a sua palavra. Ele faz cumprir as suas promessas. Deus, ele tinha uma promessa muito especial para José. Uma delas, né, ver os seus os feixes, os molhos, vamos assim dizer,
representando seus irmãos, aquela profecia que ele recebeu há muitos anos atrás, ele viu aquilo cumprir-se. Quando os seus irmãos se prostraram diante dele, ele se lembrou daquilo que Deus tinha falado para ele, do seu sonho profético. Deus, ele cumpre cada uma das palavras que ele nos dá. Meu amado, você pode confiar plenamente nesse Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, porque ele tem palavra para você também, ele tem promessa para você também. Leia a palavra, leia a Bíblia. Aqui nós temos muitas e muitas promessas que são válidas para nós, hoje, aqui e agora. Meu amado, quero ainda orar com você e pedir que Deus conduza a sua vida poderosamente. Que cada um de nós, eu e você, possamos estar firmes no Senhor. Porque quando nós nos firmamos nele, ele vem com graça, poder e com alegria e com majestade e cumpre a sua poderosa palavra em nós. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque nós podemos falar contigo. Muito obrigado porque tu és o Senhor, o soberano Deus do universo. E tu tens palavra de vitória para nós. Tão somente tu pedes que a gente se coloque debaixo das tuas asas. Senhor, nós queremos fazer isso, nos prostrar diante de ti e dizer, Senhor, tu és o nosso Deus. Perdoa os nossos pecados. Perdoa aqueles momentos que a gente duvida do teu poder e do teu agir. Perdoa, Senhor, quando nós muitas vezes lemos a palavra e não temos a coragem de andar de acordo com essa palavra. Limpa-nos, lava-nos e purifica-nos, que a nossa vida e o nosso caminhar sejam pautados segundo aquilo que está escrito aqui, a tua poderosa palavra. Derrama a tua bênção, derrama a tua presença, derrama a tua alegria, a tua paz sobre cada vida que está ouvindo esta mensagem e que a tua poderosa presença se manifeste com alegria, com paz, com muita graça na vida de cada um desses, em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom podemos ler essa palavra, estudarmos juntos, que cada um de vocês fique na poderosa paz do Senhor. Amém?